Olá, eu sou Camila Matana, consultora em engenharia ambiental e hoje estou como host de mais uma temporada do podcast Geração ESG. Hoje, diretamente aqui do CEPIC, estamos com uma versão itinerante desse podcast para dar vozes ainda mais aos grandes palestrantes que estão fazendo parte deste movimento, deste congresso que já está sendo um grande sucesso. E para a gente dar continuidade, eu estou aqui com alguém muito entusiasta do assunto, uma pessoa que não é top voice por acaso, que tem uma grande bagagem. Silvia, bem-vinda, é um prazer gigante ter você aqui. Eu não escondo a felicidade de poder te ouvir mais uma vez e agora você aqui junto, dando ainda mais vazão ao que vem acontecendo no nosso Brasil. Um Brasil cheio de oportunidades, cheio de bons projetos. Eu gostaria que você se sentisse aqui muito bem abrilhantada, porque o palco é seu hoje, Silvia. Bem-vinda, obrigada. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, principalmente porque foi um painel feminino, né? E a gente tem essa questão, fala-se de ESG. Sim. E a paridade é complicada, a gente sabe que a gente está num universo muito masculino, sempre quando a gente fala de negócios, e participar desse painel totalmente feminino, para mim, foi um grande prazer, começa Sim. por aí. E assim, quando eu vi que eu falei da ISO 26000, você... Concordei. Sim, concordei. Né? Quase ninguém conhece essas questões relacionadas à ISO e aos compromissos do Brasil, né? O Brasil é signatário de diversos protocolos que se faz. Regulamentações que se faz no exterior. Mas Sim. quando chegamos aqui no país, cadê essas regulamentações que não aconteceram? Então, quando a gente fala da poluição luminosa, e pouca gente tem noção do que quer dizer poluição luminosa. Poluição luminosa seria um nome vulgar para luz artificial à noite. Então, toda vez que a gente coloca uma luz artificial à noite em um ambiente, a gente chama isso de poluição luminosa, não por menos porque a luz artificial faz mal. E eu venho falando isso há muito tempo e as pessoas acham, mas isso é bobagem, fala da Silvia, acha que é uma coisa cosmética. E não é, porque a gente tem comprovação da ciência e o mundo inteiro já vem falando disso há muito tempo, porque a gente fala dos ritmos circadianos e da produção hormonal, do próprio corpo da gente. Então, quando a gente fala do ritmo circadiano, a gente tem ao longo de um dia uma produção hormonal dos hormônios do dia. Então, serotonina, o próprio cortisol. E o que induz essa produção de hormônio é a luz, e a luz azul. Por quê? Obviamente porque o céu é azul, e é aquele céu azul para todo. Para acordar. Para acordar. Então, é aquele azul de 480 nanômetros, que a gente está acostumado a perceber. E as pessoas às vezes falam para mim, Silvia, você fala mal da luz azul. Não, luz azul é linda, mas assim, a gente inclusive tem um fotorreceptor dentro do nosso sistema visual calibrado em reconhecer a luz azul. Então é como se fosse um interruptor que diz que é dia na cabeça da gente. E quando anoitece, ao cair da noite, quando a gente entra num escuro, as pessoas têm a impressão que a melatonina, né, que esse hormônio conhecido, é o hormônio que faz a gente dormir. E ao contrário, a melatonina é o hormônio produzido durante o sono. Legal. Então, quando você dorme e entra num sono que é chamado sono REM, que é aquele sono profundo, no sono REM você produz a melatonina. Legal. E a melatonina é como se fosse um azeite, sei lá, um azeite é bom, né? Em tudo. É como se fosse um azeite no corpo da gente, porque ele serve para regenerar as células. Então, isso no adulto. E na criança, ela entra na fase de crescimento. Então, é durante a produção da melatonina que você produz o hormônio do crescimento e a criança cresce. E crescer no sentido de órgãos mesmo, de musculatura, de ossatura e inteligência também, né? Porque quando a gente fala do cérebro, o cérebro também se desenvolve. E inclusive em gestação, tá? Aquela criança que está se gestando dentro da barriga da mãe precisa do hormônio da melatonina para se desenvolver. Quando você entra com a luz azul nesse universo noturno, e diga-se a luz azul, essa luz artificial que a gente utiliza em casa, é o nosso telefone celular, que é luz azul, qualquer tipo de tela, o tablet, o televisor, seja lá o que for, eles vão emitir essa luz azul. E isso vai interromper todo o ciclo, porque ele inibe a produção da melatonina. E isso desregula o organismo e prejudica as células, envelhece as células. Isso causa câncer da mama, câncer de próstata, demência, diabetes, doenças coronárias, câncer de bexiga. Tem muitas doenças relacionadas à luz artificial à noite.
E isso impacta também o meio ambiente, porque não impacta só o ser humano, impacta fauna. Toda a vida da Terra, porque o céu é azul para Sim. todos, né? Sim. Então, para nós e para eles também. Sim. Então, eu faço um trabalho de ciência cidadã, Legal. até o óculinho de raposinha que Adorei. o pessoal viu, porque as crianças, elas são importantes. E eu acho que quando eu tenho feito, já 3º ano que eu tenho feito esse tipo de brinde, quem ganha acaba presenteando alguém, uma criança, e conta a historinha. Então, como funciona? A gente, por exemplo, tem uma luz branca aqui que a gente precisa mitigar esse dano, a gente coloca um filtro. Esse filtro pode ser âmbar, esse filtro pode ser vermelho, dependendo do tipo de espécie que a gente afeta. Por exemplo, as tartarugas marinhas são super sensíveis à luz artificial à noite. Então, a gente utiliza normalmente um filtro âmbar. Mas se a gente trabalha com uma tartaruga de couro, por exemplo, que é uma tartaruga muito mais sensível, a gente tem que trabalhar com filtro vermelho. Entendi. E mitigar, e há maneiras de iluminar melhor fazendo projetos. É uma grande, grande discussão, né? A gente estava falando a dificuldade, primeiramente, de nivelar as pautas, né? Porque a necessidade é muito diferente em cada situação, em cada cidade. Nós sabemos sim, né? Nós estamos num congresso de iluminação pública. E o que você está resgatando é uma pontinha do iceberg tão importante e que ela pode já chegar, principalmente para o consumidor final, com uma forma até de prevenção, né? de amor próprio, vamos assim falar, de cuidado, de autocuidado. Mas também eu sei que tem muitas aplicações macros, né? Quando a gente pode sim discutir sensores de luminosidade, por exemplo, que trabalham, né, essa questão da luminosidade, né, ao longo do dia. Aquela luz não precisa ser igual ao longo do dia, como o próprio ciclo do sol, né, já faz. Então, eu sei que você também tem um lado muito ativo e que pesquisa isso sem fim. Então, assim, eu também vou deixar aqui na descrição desse episódio para que te conheçam mais, Silvia, porque você realmente é um baú cheio de informações. Mas eu queria que agora você contasse um pouquinho o que é a Dark Sky. Dark Sky é uma associação, ela não é, digamos assim, é uma ONG, né? Então, não é para uma empresa para ganhar dinheiro, é uma empresa para educar pessoas. Então, ela tem fins educativos. Já existe desde os anos 80, ela foi fundada por astrônomos. Pouca gente sabe, as pessoas têm a impressão de que a gente não vê as estrelas por causa da poluição do ar, e não é por causa da poluição luminosa. Então, quando você tem aquele sky glow, que é a luz que sobe, né? Então, você tem a poluição luminosa e você não pode ver as estrelas. E de lá para cá, eles foram convidando pessoas, e as pessoas foram participando. Hoje em dia, a gente tem astrônomos, astroturistas, astrofotografia, a gente tem muitos biólogos, pessoal do CMBio. Então, a Dark Sky é um universo de proteção aí dos céus escuros, e tem muitos atores, né? Que essas questões se distribuem, porque não há só arquitetos, luminotécnicos, há muitas pessoas envolvidas nesse bioma que a gente vive, que é de preservação natural, pessoas que buscam a ecologia local. Silvia, o que mais? Conta mais aí, onde que você está presente, como que você se faz presente nas suas diversas versões hoje? Então, eu sou arquiteta de formação. A primeira especialização que eu fiz foi de acessibilidade. E participei da revisão de norma técnica da 9050 há bastante tempo. E eu fui para iluminação depois de um curso de sustentabilidade que eu fiz, e eu comecei a trabalhar na indústria de iluminação, na parte de condutores LED mesmo. E aí eu fui, junto com o meu conhecimento, me especializando na área, fui descobrindo o que a gente causava, né, de efeitos ambientais. Primeiramente, eu estudei o olho humano, a questão do sono, ciclos circadianos, ritmos, e depois eu comecei a estudar os impactos ambientais. Então, já tenho, acho que 17 anos que eu venho estudando e pesquisando essa área, e isso foi, digamos, se desenvolvendo. Atualmente, eu já tenho as respostas do que eu não tinha, e eu descobri até porque eu, fazendo esses brinquedos didáticos, né, eu já tinha feito óculos de cachorro, depois eu fiz o óculos do gato, porque daí são diferentes sistemas visuais, que é uma ciência cidadã.
E aí eu fiz o óculos da raposa, eu estou desenvolvendo o óculos da capivara para uma outra empresa, e acabei estudando os ratinhos, né? Para poder chegar na capivara. E aí eu estudei o vivário, porque normalmente os pesquisadores, a indústria de medicamentos, utilizam os ratos para fazer os experimentos de medicamento, porque eles têm 99, não sei quanto de compatibilidade com o DNA humano. E me surpreendeu até. Falei, como é que pode o ratinho pequenininho, daquele tamanho ter uma compatibilidade genética com o ser humano? E aí eu vi que tem os vivários. E os vivários, eles são muito importantes porque o rato não pode ter nenhum tipo de disrupção na produção da melatonina. E aí eu já cheguei na luz certa, que é de 630 nanômetros, de 630 até 700 nanômetros, não afeta nossa produção da melatonina no espectro noturno, nessa área noturna, né? Então... E quando você fala assim em óculos, agora até como para quem está nos ouvindo, uma dica mesmo mais assertiva, a gente precisa criar uma barreira, é isso? Isso. Quando, por exemplo, eu fiz o óculos, você deve ter visto ele tem uma lente amarelo e ele tem uma lente azul. Quando a gente fala de óculos, de lentes, as lentes são filtros, né? Então, quando a gente tem uma lente amarela, a lente amarela só deixa entrar a luz amarela. E a luz amarela, quando a gente fala do sistema de adição de cor-luz, nada mais é do que a luz vermelha e verde juntas. Então, na luz, quando você mistura o vermelho e o verde, você tem o amarelo. E quando você mistura o vermelho, o verde e o azul, você tem a luz branca. Então, na equação, por exemplo, quando a gente quer não impedir que a melatonina seja produzida, a gente tira totalmente a equação do azul e tira o verde também, deixa só a luz vermelha. Mas esse aqui, por exemplo, ele deixa entrar a luz amarela de um lado e deixa entrar a luz azul de outro. E aí, quando você mistura, você tem uma percepção de cores aparente como o animal enxerga. Precisa adaptar um pouquinho, tá? Porque esse aqui, então, ele é mais aplicado ao sistema visual da raposa que nada mais é do que um cachorro, né? Olha como pode, né, gente? Tem o cachorro do campo, né? A raposa do campo, que é brasileirinha, até tem a fotinho dela lá. É um dos animais que é impactados pela poluição luminosa. Eles são animais crepusculares, então ao anoitecer eles saem para caçar, porque elas são pequenas, né? Sim. A raposa, então, ela é facilmente predada, até por águia. A águia pega ela e come. Então, ela, ao crepúsculo, tanto de manhã quanto ao nascer do sol, ela sai para caçar pequenos animais. Mas, por exemplo, ele se aplica aqui para nós, como seres humanos? Eu poderia usar essa mesma resolução ou é diferente? Não, ser humano a gente é tricromata. A gente enxerga vermelho, verde e azul. A gente tem os 3 fotorreceptores. Então, dentro da evolução, eu percebo que os polinizadores, os frugívoros, né, como nós mesmos, temos um fotorreceptor bem desenvolvido para o vermelho. Mas se eu fosse usar um óculos, que cor que eu teria que usar para me proteger das luzes? Para se proteger, vermelho ou âmbar, porque é o que protege... Isso mais no final do dia, já pensando em final do dia. Já pensando no final do dia. Você usa, assim, ao crepúsculo, um óculos âmbar ou vermelho, e ele vai te proteger da luz azul, né? E acaba que não vai inibir sua produção de melatonina. Lá no passado, os computadores tinham uma tela, não tinha? Mas tinha que se colocava, que era para proteção. Tinha a ver? Quando a gente fala de iluminação, a gente tem que falar de ofuscamento também, né? Sim. Então, quando a gente fala de interiores, a gente tem o GR, né? Que é relacionado ao ofuscamento. E para exteriores, a gente tem o BUG, que é o backlight, né? A luz que é jogada para trás. O uplight, que é a luz que é jogada para cima, que é relacionada à poluição luminosa. E o glare, que é o ofuscamento. O ofuscamento, ele é terrível, porque ele inibe a visão, né? Então, se a gente fosse pensar em cidades inteligentes, cidades do futuro, o que seria ideal? Pensando na adaptação desse sistema que hoje já existe. O que seria, assim, o caminho ideal para eu ter uma cidade mais estruturada, como pautas como essa, pensando na saúde, pensando na acessibilidade, que você falou uma frase muito dolorida um pouco de se ouvir, mas se a questão da luminosidade pública fosse, né, só o problema da segurança urbana, a gente não teria crimes acontecendo durante o dia. Isso martelou um pouquinho o meu coração e opa, é verdade. Então, calma, não é a principal causa, mas sim, pode se tornar também ainda pior
em campos não, né, tão bem iluminados, porque a gente sabe, eu sei mesmo, venho da zona rural onde não enxergava nada. Tem vários perigos, riscos que podem acontecer, não só de segurança, mas de acidentes, buracos, enfim. Então, para a gente encerrar aqui, qual que seria o seu cenário ideal? Qual seria a sua sensação de dever cumprido para assuntos como esse que a gente vem debatendo hoje? Olha, eu como falo de circulações, né, e eu participo do grupo de circulações já há muitos anos, já desde os anos 2000, a questão da circulação é que o piso precisa estar adequado, independente se a pessoa enxerga ou não. Okay. Porque ela precisa circular e precisa ser plano. É verdade. Então já começa por aí. E a questão da luz, a gente precisa aprender a iluminar as áreas de convergência, né? Então, quando você tem uma faixa de pedestre, a legislação já diz que você tem que iluminar ela e com luz positiva. Tá. Então, você tem que ter uma luz de frente, porque se é um backlight, você fica na sombra e daí não se enxerga. Então, eu quando passo nas cidades, eu vou olhando, aqui tá fora da norma, aqui tá fora da norma, aqui tá fora da norma, porque tá tudo fora da norma, porque as pessoas não sabem como iluminar. Então, assim, é questão de abrir uma norma técnica, ler essa norma técnica e fazer uma tradução para ela. E ela não é citada, por exemplo, hoje como nos termos de referência? Não, eu até tinha feito uma apresentação para apresentar aqui em 15 minutos, né? Depois a Ju mudou, Silvia, eu estourei, sim, a gente vai ter que fazer o bloco com esses 15 minutos. Mas da apresentação, eu coloquei o BUG, coloquei a questão da faixa de pedestre, como tem que ser iluminada. Então, são pontos interessantes para a cidade. Não, eu pergunto porque ó, não existe a norma. E existe a contratação. O que falta para elas se conectarem? A contratação, né? Não tem plano diretor de iluminação. Entendi. Então, a gente não tem planos diretores de iluminação nas cidades. Eu até recebo ligação de muita gente com dúvida, né? Por exemplo, um gestor lá de Gramado me ligou perguntando sobre a iluminação pública que eles queriam usar aqueles painéis igual Los Angeles, sabe? Ou que nem em Las Vegas, aqueles painéis gigantescos. Entendi. E ele falou o que eu achava daquilo. Eu falei, é uma pena que Gramado, sendo Gramado, quer ser iluminado e quer ser Las Vegas, né? Entendi. Gramado não precisa ser Las Vegas, é Gramado. Então eu até falei para ele, precisa buscar a narrativa da cidade, iluminar adequadamente. Isso causa poluição luminosa, lá tem muito verde, vai fazer mal, vai impactar o meio ambiente. Exatamente. Então tem questões aí que precisam ser... Uma conversa consolidada. Precisa ser mais sustentável, né? Legal. Falei, gente, falar com ela é falar com muitas versões aqui. Silvia, muito bom te ouvir, sempre te sigo arduamente também no LinkedIn, Obrigada. Você é ativa lá. Vou deixar aqui na descrição desse episódio também, para que mais pessoas ainda cheguem até você pelo seu trabalho. Continue, só falo isso, continue, porque você ainda vai impactar muitas pessoas que vão ouvir também esse podcast, que também tem uma maturidade já bem desenvolvida e que querem, sim, soluções, alternativas mais eficientes cada vez mais. Então, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. E vamos parabéns juntas. Pelo trabalho. Obrigada, vamos juntas. Obrigada a você. Valeu. Valeu.